E aí, gente bonita, gente querida! Perguntinha, você conhece o Pedro? Aquele que na água teve medo? Se fosse uma piada, teria sido engraçada. Piadinha sem graça, ok. Não sei se vocês notaram, mas a gente teve algumas diferenças aqui no cenário. A gente mudou 7 coisas desse cenário para o cenário antigo. Então dá uma olhadinha aí, eu quero ver se você descobre. Descobriu? Achou? Coloca nos comentários sua resposta que você vai ganhar... Ah, tá. A crise tá pegando, chegou no nosso vlog também. Mas vamos lá. Agora a gente vai conhecer uma figura famosíssima no livro de Mateus. Quem? Mateus? Não. Pedro. E eu te pergunto, aonde você vai quando quer conhecer uma pessoa? Onde? Facebook, é claro. Então vamos acessar o Facebook de Pedro para conhecer um pouquinho mais dele. Deixa eu procurar aqui o Facebook de Pedro. Ok, Pedro. Gente, o nome de Pedro, olha só. O nome dele era Simão e foi mudado por Jesus para Cefas, traduzindo Pedro. Pedro nasceu numa cidade chamada Betsaida. Interessante, perto de Jerusalém. Pedro era casado, olha, diz que ele tinha uma sogra. Para ter sogra, ele tinha que ter esposa. Falar em sogra, eu quero mandar um beijo para todas as sogras do Brasil, beijo para minha sogra também, muito querida. Gente, São Paulo, minha sogra morava tão perto que ela ia de Havaiana para casa. Hoje ela vem de mala, coisa complicada, mas tudo bem. Beijo, te amo, querido. Vamos ver aqui, profissão, pescador. Pedro era pescador. Gente, pescar era uma atividade simples naquela época, né? Feito por pessoas que não tinham muito prestígio, mas era uma atividade de Pedro. Tinha um irmão chamado André, que era discípulo também. Pedro fazia parte de um grupo especial, próximo de Jesus, composto por Pedro, Tiago e João. A história de Pedro tem capítulos muito interessantes. Um deles é descrito lá em Mateus, no capítulo 16. Jesus chegou um dia e perguntou para os discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? E eles responderam, uns dizem que você é a encarnação de João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que você é Jeremias. E aí Jesus foi mais direto para os discípulos e disse assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Nessa hora, Pedro olhou para Jesus e respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Gente, essa parte me impressiona, sabe por quê? Porque e se Jesus perguntasse para mim e para você hoje, quem ele é para nós? Não adiantaria responder, não, para o pastor da minha igreja, Jesus é isso. Não, para minha mãe, Jesus é isso. Não, não. Quem é Jesus para você? Se você nasceu na igreja, é claro que a gente nasceu no hospital, né? Mas se você nasceu cristão, você tem um sério risco de ter uma doença chamada crença do meu paizite aguda. Eu que inventei esse nome. Essa doença consiste no seguinte, em você acreditar no que acredita apenas porque os seus pais acreditaram nisso. Por que você vai à igreja? Por que você estuda a lição da escola sabatina? Porque você é cristão? Porque papai mandou ou porque você realmente acredita nisso? Quando Jesus voltar, não vai adiantar você responder que para os seus pais Jesus era Salvador. Ele vai perguntar, e para você? Quem eu sou para você? Descubra essa verdade por você mesmo, para que, como Pedro, você responda, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Na continuação do texto de Mateus 16, Jesus diz que sobre essa pedra ele edificaria a sua igreja. Alguns traduzem erroneamente esse texto como que Jesus dizendo que sobre Pedro essa igreja seria construída, mas na verdade Jesus estava fazendo um trocadilho que tinha por objetivo dizer que Pedro seria um íntimo ajudador de Cristo nessa missão e de que sobre a pedra, que é Cristo, esse discípulo seria um instrumento para edificar essa igreja. A igreja de Deus era composta por homens, mas ela é fundamentada em Cristo Jesus. Nunca, jamais, em hipótese alguma, coloque homens acima de Cristo. Em mais de 2000 anos, essa receita nunca deu certo. Uma prova de que Pedro era humano é que no mesmo capítulo, em alguns versículos depois, o mesmo Pedro que foi usado por Deus para revelar que Jesus era o Messias, foi usado por Satanás para tentar deturpar a missão de Cristo. Não entrava na cabeça de Pedro que Jesus ia morrer. Para ele, Jesus estabeleceria o seu reino na terra. Olha só, mais uma pessoa tentando ensinar Jesus o que fazer. A resposta de Jesus para Pedro nos revela um pouco do espírito egoísta que ele possuía. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Ou seja, se você quiser ser meu seguidor, você precisa deixar tudo para trás, inclusive você mesmo. Jesus me deu um susto nessa hora, quando eu li esse texto. Parece que segui-lo é um sacrifício terrível, que só vai fazer a gente sofrer. Mas Jesus ele completa essa frase dizendo que quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem por amor dele perder a sua vida, vai salvá-la. Olha que massa. Quer encontrar felicidade? Perca a sua vida por Jesus. Uma outra cena que a lição cita é que Pedro foi testemunha de quando Moisés e Elias apareceram na transfiguração para motivar Jesus. Ele viu isso. Mas momentos antes, Pedro vacilou quando, numa conversa com os fariseus, ele não testemunhou que Jesus era Deus.
Essas duas últimas histórias são incríveis. Eu não vou contar para você poder ver por si mesmo na sua lição. Se você quiser, pode olhar aqui no link do vídeo e tal, que você vai aprender um pouquinho mais. Essas histórias são incríveis também. Resumindo, então. Primeiro, Pedro foi usado por Deus ao admitir que Jesus era o Messias verdadeiro. Segundo, Pedro foi usado por Satanás ao tentar corromper a missão de Jesus como Messias. Terceiro, Pedro foi chamado para ser um dos líderes da igreja, que seria fundamentada em Cristo, que é a pedra principal. Quarto, Pedro vacilou quando foi questionado pelos fariseus. E quinto, Pedro foi testemunha da transfiguração. Uma história cheia de altos e baixos, mas que nos ensina que você precisa por si mesmo responder o que Cristo significa para você. Ela nos ensina de que a linha entre ser usado por Deus e pelo inimigo é muito tênue. Por isso a gente tem que se apegar a Deus e vigiar em todo momento. E essa lição nos mostra que nós devemos ser fiéis, seja onde quer que nós estejamos. E é isso. Valeu, pessoal. A gente se vê semana que vem. Deixa eu ver se eu acho alguns personagens da Bíblia aqui. Facebook de Adão. Elias deve estar com o perfil ativo ainda. Moisés era rico quando era criança, não é possível que não tinha um Facebook. Bem, eu quero mandar um conselho aí para os meus amigos do Brasil. Estudem a lição, assistam os vídeos, compartilhem, curtam, isso é muito importante. É verdade, sério mesmo. Quero mandar um grande abraço para o meu amigão Victor BJ. É nóis, garoto.